Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Beatriz Fontes descobriu o problema com suas fotografias num domingo à tarde, quando estava editando os retratos de um casamento. 342 fotos tiradas numa festa de 6 horas em Campinas, nada extraordinário. E percebeu que havia algo na imagem número 117. Era uma foto da noiva sozinha, num momento entre poses, quando ela havia se virado para a janela e ficado parada por um segundo antes de alguém chamá-la. Uma foto boa, a luz era perfeita, a expressão era real. O tipo de imagem que surge entre as poses ensaiadas e que os fotógrafos profissionais caçam com a paciência de entomologistas. Beatriz havia marcado para usar no álbum. O problema era o que havia na janela. Não dentro do salão, do lado de fora. Uma figura, alta, imóvel, olhando para dentro com um ângulo que não deveria ser possível. A janela ficava no segundo andar. A figura tinha forma humana e não tinha rosto distinguível, mas havia algo nos ombros, na inclinação da cabeça, na presença absoluta daquela silhueta contra a luz do fim de tarde, que fazia Beatriz olhar e olhar de novo sem conseguir parar. Ela procurou as fotos tiradas antes e depois. Na 116, a janela estava limpa, luz, árvores, nuvens. Na 118, limpa novamente. A figura aparecia numa única imagem, no único instante de 1/30 de segundo, e depois sumia como se nunca tivesse existido. Beatriz passou a noite dizendo para si mesma que era uma anomalia de luz. Uma sombra projetada de modo incomum. Uma reflexão. Havia sempre uma explicação técnica e ela havia aprendido a fotografia o suficiente para conhecer a maioria delas. De manhã, ela voltou ao arquivo e olhou novamente. Não era uma anomalia de luz. Ela excluiu a foto e entregou o álbum sem ela. Não disse nada para os noivos. Não disse nada para ninguém. Aconteceu de novo 6 semanas depois, num ensaio de família. Pai, mãe, 2 filhos adolescentes, um jardim bonito no interior de São Paulo. Nada poderia ter sido mais corriqueiro. Beatriz havia tirado 220 fotos e nas primeiras horas de edição havia encontrado 38 candidatas para o álbum. Na imagem 44, o pai com os filhos, sem a mãe, no momento que havia ficado especialmente bonito por causa da posição do sol. Havia algo atrás do filho mais velho. Não uma figura desta vez. Um rosto, parcialmente visível entre as folhas de uma árvore no fundo do enquadramento, no tipo de localização que o olho humano varre e descarta rapidamente porque sabe que não deveria haver nada ali. O rosto era branco, não a pálido caucasiano de uma face humana, mas branco sem gradação, como porcelana ou papel, e os olhos eram escuros e abertos de um modo que Beatriz não conseguia qualificar sem o estômago virar.
Ela fechou o computador. Abriu de novo. O rosto estava lá. Desta vez ela não excluiu imediatamente. Desta vez ela fez algo diferente. Abriu seu arquivo dos últimos 2 anos, 774 sessões, quase 100.000 fotos, e começou a procurar. Levou 3 dias. No fim dos 3 dias, ela havia encontrado 47 imagens. 47 fotografias distribuídas ao longo de 2 anos de trabalho, que continham algo que não deveria estar ali. Figuras, rostos, sombras com formas específicas demais para serem sombras. Sempre no fundo do enquadramento, sempre em locais onde ninguém havia estado, sempre em um único frame entre outros que mostravam apenas o que deveria estar lá. E havia um padrão. Quando ela dispôs as 47 imagens em ordem cronológica e as examinou metodicamente, percebeu: as figuras estavam ficando mais próximas. Beatriz levou as imagens a 3 pessoas. O primeiro foi um especialista em fotografia forense que a universidade indicou. Ele examinou as imagens por 2 horas e disse que eram autênticas, sem manipulação detectável, e que não tinha uma explicação técnica satisfatória para o que aparecia nelas. O segundo foi um psicólogo que ela conhecia, que a ouviu com atenção e sugeriu, com cuidado profissional, que o estresse de trabalho por vezes produzia padrões onde não havia. O terceiro foi uma mulher de 72 anos que um amigo comum havia descrito como alguém que entende dessas coisas, que morava num apartamento em Pinheiros cheio de plantas e livros e que olhou para as imagens por tempo suficiente e então disse: "Você tem uma sensibilidade específica. Ela não é nova, você sempre teve. A câmera só tornou visível." Que tipo de sensibilidade? Você consegue ver coisas que estão em processo de partir. Pausa. E elas conseguem ver que você consegue ver. Beatriz levou um momento para processar isso. O que elas querem? Reconhecimento, disse a velha. Na maioria dos casos, é só isso. Serem notadas. Confirmarem que ainda existem antes de ir embora. Ela devolveu o tablet com as imagens. O problema é quando algumas delas não querem ir embora. Como eu sei quais são essas? Quando elas começam a aparecer na sua frente da câmera, disse a velha. Não atrás. Beatriz voltou para casa. Abriu o arquivo. Foi a imagem mais recente com figura detectável. Um aniversário infantil de 2 semanas atrás, uma criança de 3 anos numa festa de jardim. A figura nesta foto não estava no fundo. Estava a 1,5 metro da câmera, levemente desfocada pela profundidade de campo, mas próxima. Próxima o suficiente para que Beatriz pudesse ver, pela primeira vez com clareza, o que havia no lugar do rosto. Havia um rosto. E o rosto a conhecia. Ela parou de fotografar por 3 meses. Entregou os contratos que já havia assinado a uma colega e cancelou os demais com desculpas plausíveis. Ficou em casa.
Ficou sem câmera. A velha do Pinheiros havia dito que a sensibilidade era dela, não do equipamento, mas Beatriz precisava testar essa hipótese da única forma disponível: experimentar a ausência. No primeiro mês, nada. A vida sem câmera era estranhamente plana. Ela havia fotografado compulsivamente desde os 16 anos e a ausência do instrumento deixava um vazio sensorial que ela não havia antecipado. Mas estava tranquila. Os sonhos eram normais. O apartamento era silencioso da forma certa. No segundo mês, começou a ver com os próprios olhos. Eram vislumbres. Periferia do campo visual, do tipo que o cérebro normalmente descarta como artefato. Movimento onde não deveria haver, presença onde deveria haver espaço vazio. Ela sabia, agora, o que eram. Sabia que a câmera não havia criado a sensibilidade. Havia apenas revelado o que os seus olhos sempre haviam detectado e o cérebro sempre havia arquivado como erro de percepção. No terceiro mês, ela voltou a fotografar. Não por escolha exatamente, por entender que a câmera era, na interpretação da velha de Pinheiros, uma ferramenta de reconhecimento. Uma forma de dizer, eu te vejo. E que o reconhecimento, na maioria dos casos, era suficiente para que fossem embora. Ela desenvolveu um protocolo. Ao fim de cada sessão, antes de encerrar, ela varria o ambiente com a câmera deliberadamente, não para fotografar os clientes, mas para fotografar os cantos, os fundos, os lugares onde a profundidade de campo alcançava e onde os olhos humanos normalmente não iam. Ela olhava para essas imagens sozinha, em casa. Se havia algo, ela dizia em voz baixa, eu te vi. Pode ir. Funcionava. Quase sempre. Havia exceções. Havia aqueles que não queriam ir. E esses, como a velha havia avisado, não ficavam no fundo do enquadramento. Esses se aproximavam. E quando apareciam na frente da câmera, a Beatriz tinha aprendido a fazer a única coisa que funcionava: baixar a câmera, olhar diretamente com os próprios olhos e dizer não eu te vi do reconhecimento, mas o outro, o mais difícil, o que custava mais. Eu sei que você não quer ir, mas eu não posso te levar comigo. Quase sempre funcionava. Quase.